Na aula de hoje, a gente vai rever o conceito de velocidade angular e eu vou apresentar alguns aspectos que vão ser usados logo na sequência. Bom, quando a gente estuda velocidade angular em mecânica clássica, o que a gente tinha? A gente tinha um ponto, uma origem aqui em O, eu tinha um objeto que estava girando aqui, né, em torno de um eixo, e eu tinha uma velocidade v e um raio r. E esse vetor ômega aqui, ele está essencialmente na perpendicular, né? Então ele é ortogonal aqui ao vetor velocidade e ao vetor r. Então, como? Então, ômega é dado pela variação desse ângulo aqui em função do tempo, então por θ ponto. Essa quantidade ela é dada por essencialmente, né, a velocidade aqui vai ser r vezes θ ponto, tá? Porque eu tenho essa distância, essa posição r, então o quanto eu estou andando, né, eu vou ter que multiplicar pelo raio, né, para uma quantidade que faz sentido. Então a minha velocidade vai ser r ômega. Bom, o v, tá? Ele vai, esse r que está aqui, ó, tá? Ele é essencialmente o quê? Né? É o raio que está ligando, então, esse o ponto onde eu estou tentando medir a velocidade aqui, né, em relação a esse eixo, e esse cara é dado por r seno de alfa, tá certo? R seno de alfa, que é esse ângulo aqui. Então r minúsculo vezes seno de alfa. E isso eu posso expressar matematicamente, então essa quantidade aqui eu substituo r por seno de alfa, né, r minúsculo seno de alfa, e eu tenho então que isso vai ser exatamente dado por v ômega vetorial r. Então, ômega é essa quantidade, r essa quantidade, e v então vai ser o vetor que vai estar na direção perpendicular entre v e r. Tá? No final das contas, isso forma uma tríade de vetores ortogonais. Beleza. Bom, eu vou agora discutir com vocês um outro aspecto que é o sentido um pouco mais abstrato, mas que é relevante. Um vetor, qualquer vetor, né, ele pode ser pensado como duas coisas. Né? Primeiro como basicamente uma seta, né? Mas ele também pode ser levado no sentido de um indutor de translação. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu estou nesse ponto aqui, eu quero até esse ponto aqui. O vetor R é também a quantidade que me permite sair desse ponto e chegar nesse. Essa seta indica isso, no sentido de levar de um ponto ao outro. Ele leva, ele induz uma mudança. Essa mudança é uma mudança translacional, tradicionalmente. Agora, eu posso me referir também a uma mudança rotacional, tá? Que é uma rotação infinitesimal. O que seria uma rotação infinitesimal? Seria uma maneira de representar, então, uma rotação, tá? Uma rotação de pequena escala, tá? Infinitesimal. Então, o que vai ser dado por isso? Então, eu tenho Δθ, né, que vai ser um vetor que vai estar apontando nessa direção aqui, e essa quantidade, usando a mesma regra que a gente tinha antes, né, eu tenho que o meu ômega vai ser um delta, desculpa, o meu delta R aqui, ele vai ser esse delta θ, né, que é essa quantidade aqui, está falando aqui, vezes R, como eu tinha exatamente no caso anterior. E esse cara aqui vai ser o equivalente a representar essa rotação, como se estivesse girando por um pequeno ângulo θ o meu ponto. Tá? Ele gira em torno do pequeno ângulo θ. Isso é dado, eu posso ter uma velocidade angular, né, se eu dividir isso pelo tempo, e eu posso escrever então isso também dessa forma. Né? A variação em R pelo tempo é a variação em θ por t multiplicado por R. Mas o que é importante aqui é a interpretação. Tá? Esse delta θ, ele é um indutor de rotação. Qual a diferença que tem isso em relação ao caso qual a principal diferença que eu tenho no caso das rotações e em comparação com as translações? Que essa operação só faz sentido, eu só posso pensar o Δθ como um vetor
quando eu tenho uma rotação infinitesimal. Se eu tenho uma rotação finita, eu não posso pensar dessa maneira. Por quê? Porque se eu tiver duas composições de rotação, tá? Se eu tiver uma rotação primeiro numa determinada direção, uma rotação finita em relação a um outro eixo, essas duas relações não comutam. Ou seja, nesse caso elas não são equivalentes ao caso que eu tenho com vetores, eu não consigo somar elas da maneira como eu somo vetores. Então só tem sentido falar em rotação infinitesimal como sendo representado por um vetor no caso em que eu realmente estou no infinitésimo. Se eu tenho uma rotação finita, rotações finitas não comutam e elas deixam de poder ser representadas como vetores. Bom, agora eu quero discutir com vocês um caso especial dessa relação. Aqui eu tenho uma velocidade v, né? Eu tenho o ômega que está apontando nessa direção. E agora eu quero tratar isso num caso muito específico, em que eu tenho uma rotação, uma velocidade angular fixa, e esse raio aqui é um dos meus eixos coordenados. Tá? Então, nesse caso, tá? Em que o meu vetor R é, por coincidência, exatamente o vetor unitário apontando na direção I, se eu multiplicar isso por ômega, vetorialmente, como está feito nessa expressão, eu vou ter velocidade, tá? A velocidade do meu eixo, a taxa de variação do meu eixo EI devido a uma rotação com velocidade angular ômega. Eu vou usar essa relação um sem número de vezes agora na sequência, e ela vai ser uma relação muito útil para a gente chegar a vários resultados. Ela é relativamente trivial, dado o caso anterior, mas ela vai ser muito importante para o que vem na sequência.